Olá, alunos, eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar o sinal da função do primeiro grau. Uma das muitas aplicações da função polinomial do primeiro grau é na economia. Aprendemos nas aulas passadas como essa função é utilizada na modelagem de problemas envolvendo proporcionalidade. É fácil entender através dessa função. Podemos observar o crescimento ou o decrescimento de determinada atividade financeira, desde que essa atividade tenha como modelo a função polinomial do primeiro grau. Como exemplo, vamos nos ater ao seguinte problema. Exemplo 1. O lucro de uma determinada empresa é modelado de acordo com a função L de x, o lucro na dependência do x, dependendo do x, é igual a 5 vezes x menos 200. Sendo x a quantidade de material produzido por essa empresa, qual a quantidade necessária para que o lucro seja positivo? Bem, quando ele fala que lucro é positivo, ele está se referindo aqui ao y, né? Esse y tem que ser positivo. Isso aqui é um estudo sinal, ok? Tem que ser maior do que zero o nosso lucro, tá? Então, aí qual o valor do x? Bem, inicialmente precisamos achar o zero. O lucro zero, né? O que é lucro zero? É quando ele não teve lucro. Quando zero é zero, tá? Isto é, quando a função é zero, quando o y é zero. Nós vamos igualar isso aqui a zero. Aprendemos que a função terá y igual a zero no ponto que representa a raiz, tá? Quando y é zero, é onde acorta o eixo x, é onde a raiz. Assim, devemos calcular qual o valor de x que anula a função. Observe que a função temos o a é 5 e o b é menos 200. Então, x é igual a menos b sobre a. De onde veio isso aqui, gente? Olha só. Quando eu pegar a nossa função, qual que é a nossa função, tá? A nossa função é y igual a x mais b. Aí, se esse y aqui for zero, ó, zero é igual a x mais b. Aí, você tem que pensar o seguinte. Se você quer achar o x, passa o b para a esquerda. Como é que o b vem para a esquerda? Ele vem negativo. Aí, o zero você pode jogar fora, porque zero aqui é neutro, tá? O b vem negativo. E quando esse a passar, ele passa dividindo. Então, por isso que você tem y igual a menos b sobre a. Então, menos b, quem é o b? Né? O b do enunciado aqui ó, é menos 200. Então, menos 200. E o a é 5. O a é 5, o a é quem acompanha o x aqui. Ó. O a é 5, coeficiente angular. Então, menos com menos a mais, 200 por 5, 40. Então, quando o nosso x for 40, é quando o lucro é zero. Ou seja, se vendermos 40 peças, será o suficiente para pagar as despesas, né? Então, como a interseção da função com o eixo y é o b aqui, o menos 200, né? Seria 0 menos 200, podemos facilmente traçar seu gráfico, pois sabemos que essa reta intercepta x em x igual a 40 e y é igual a menos 200. Olha o gráfico, tá? Aqui é o menos 200, que é o nosso b, e o 40, né, que é a raiz, então ela fica crescente. Quando a gente estiver estudando essa matéria, né, nos exercícios, não há nenhuma necessidade de a gente traçar isso aqui tudo. A gente precisa traçar o eixo x, né, aqui vai ser o nosso eixo x. Aí a função é crescente ou é decrescente? Para a função ser crescente ou decrescente, você vai olhar o a. Então, a função, o a é 5, é positivo. Então, ela é crescente. Aí o gráfico fica subindo assim, ó. Quem vai estar aqui? Quem vai estar aqui é o 40. Se é o 40, isso aqui é a raiz. A parte da função que está acima do eixo x, ó, daqui do 40 em diante, ela é positiva. Você pode olhar aqui, ó. Esse 30, por exemplo, que é do eixo x, se eu ligar aqui na função, ele vai passar aqui, ó, em algum valor aqui, por volta do 40, mais ou menos, ou 50 do eixo y. Então, um valor positivo. E qualquer valor anterior ao 40, ó, o 30, por exemplo, aqui, ó, se vier aqui embaixo e ligar, ele vai ligar aqui, ó, tipo, mais ou menos, ao menos 50. Então, esses são valores negativos. Então, isso quer dizer o seguinte, gente, ó. Qualquer valor após o 40, nós temos lucro positivo. Ou seja, se vender mais de 40 peças, o lucro é positivo. E se vender menos de 40 peças, o lucro é negativo. Ó. Por que é negativo? A fórmula da nossa função, vamos voltar nela aqui, ó. 5 vezes 40, 200. 200 menos 200, zero. Lucro zero. E se fosse 50 peças, né? 5 vezes 50. 5 vezes 5, 25, 250. 250 menos 200, daria 50, lucro positivo. E se o lucro fosse menos do que 40?
Quando o lucro é menos do que 40, vamos jogar, por exemplo, 30. 5 vezes 30, 150. 150 menos 200 é menos 50, deu negativo. Então, qualquer valor abaixo de 40, eu tenho um lucro negativo. E qualquer valor acima do 40, eu tenho um lucro positivo. Agora, um exemplo 2. Pedro tem uma firma de reparos e cobra R$50 e mais 10 por hora. Então, 50 mais 10x ou 10H, depende de qual letrinha, qual variável você vai usar aqui para hora, né? Normalmente a gente usa mais 10x. 50 mais 10x. Seu irmão, né, João, oferece os mesmos serviços com a mesma qualidade. Porém, cobra visita de R$30, a visita dele é mais barata, né? Mais R$15 por hora trabalhada. Porém, a hora dele é mais cara, né? Qual destes profissionais devo chamar caso precise dos serviços técnicos? Vamos pensar um pouquinho. Se fosse uma hora de serviço, ó, 50, 10 por hora, 10 vezes 1, 10, daria 60 aqui, né? O Pedro ia ser, e você ia pagar o Pedro 60. Se fosse uma hora aqui, uma hora para você pagar para o irmão dele, para o João, né? 15 vezes 1, uma hora, 15. 15 mais 30, 45. Opa, para uma hora é mais barato você contratar o João, tá? Agora, qual desses dois eu devo chamar? Aí depende, né? Quantas horas vai demorar o seu serviço, né? Se for poucas horas, chama o João. Por quê? O João tem uma hora, a taxa de visita dele é R$30, né? R$20 mais barata do que a do Pedro. Porém, ele cobra mais por hora, ok? Agora, no momento que eles são iguais, né? A gente tem que montar fórmulas e igualar essas duas fórmulas. Resolução. Que dúvida, chama o Pedro ou João. Sabe qual a resposta? Ela depende do tempo gasto, né? Claro, né? Vamos construir uma função para cada caso, sabendo que ambas as expressões estão em função do tempo, né? Que é a hora. O Pedro, R$50 pela visita, mais 10 por hora. O João, R$30 pela visita, mais 15 por hora. Vamos igualar para ver quando que um é igualzinho ao outro, ó. 30 mais 15 é igual a 50 mais 10. Junta os H's à esquerda, poderia ser x, tá? 15H já está aqui, positivo. 10 é positivo, vem para a esquerda, negativo. E aqui o 50 mantive e o 30 trocou para a direita, menos 30. 15 menos 10 deu 5, 50 menos 30 deu 20. 5 vezes 4 vão dar 20, então a hora é 4. Até 4 horas, né? Em 4 horas, eles têm a mesma coisa. E até 4 horas é óbvio que é muito mais barato você contratar, né, o João. 4 horas também pode ser o Pedro, mas passou de 5 horas, por exemplo, você vai chamar o Pedro, ok? Exemplo 3. Outro exemplo de aplicação, né, prática é simplesmente estudarmos o sinal da função. Por exemplo, vamos estudar o sinal da função. F de x, ou mesma coisa que y, é igual a menos x mais 2. Temos aqui uma função decrescente, o meu coeficiente angular está aqui, ó, menos 1. Isso faz ela ser decrescente. Uma função cortando o eixo y em 2. E a raiz dela, você tem que igualar isso aqui a zero. Quando você iguala a zero, passa o x para o outro lado, x é igual a 2. Ó. Ok? X é igual a 2. É mais fácil você igualar isso aqui a zero e passar o x, que está negativo, para o outro lado. Ele vai passar positivo, então 2 é igual a x, x é igual a 2. Está aqui, encontramos a raiz. A gente vai fazer um esboço do gráfico, né? Como é que é o esboço do gráfico? A gente desenha o eixo x, só o eixo x, isso aqui é o eixo x. Essa função aqui, olha, ela tem um coeficiente angular negativo, então ela é decrescente, tá? Aqui está o 2, foi a raiz encontrada, né? Aqui ela é positiva, então qualquer valor anterior ao 2 ela é positiva, e qualquer valor acima do 2 ela é negativa, tá? Essa é a forma de a gente estudar, uma outra forma de estudar o sinal de uma função. Essa função aqui ela é neutra, né? Ela não é nem positiva nem negativa se o x for 2. E a função ela é positiva para qualquer valor menor do que o 2. Positiva. Por exemplo, o 1. Se eu jogar o 1 aqui na fórmula, ó, joga 1 aqui, ó. O menos já está vindo da fórmula. Menos o 1, dá menos 1. Com mais 2 dá 1. Então ela ficou positiva. E se eu usar qualquer valor depois de 2? O 3, por exemplo. Joga um 3. O 3 está aqui, ó. Menos 3. Ah, professor, mas por que você falou 3 e falou menos 3? Ó, se eu pegar o 3, aqui já tem um menos. Menos o 3 dá menos 3.
Menos 3 com mais 2 dá menos 1, então ela seria negativa. E se eu pegasse aqui à esquerda um valor negativo, por exemplo, menos 1, menos a fórmula com menos 1, daria mais 1, com mais 2, 3. Então continuaria positiva. Então qualquer valor anterior, né, que fosse menor do que o 2, ela é positiva. E qualquer valor maior do que o 2, ela é negativa. Tá? É assim que você faz o estudo do sinal. Aqui nossa apostila nos dá aqui alguns exemplos. Imagina que o x fosse 4, né? Então, menos a fórmula ou 4. 4 menos 4 mais 2 menos 2. Ela fica negativa. O 4 vai estar por aqui, ó. Ficou negativa. E qualquer valor anterior ao 2, ó, o 1 menos 1 mais 2 deu mais 1. Então, 1 é um valor positivo. Ok? Então, ó, para valores de x maiores do que 2, né, a função é negativa, porque ficou aqui abaixo do x. Para valores, né, menores do que o 2, né, aqui menor do que o 2, ele usou 1. A função é positiva, porque quem está x acima do eixo x, ó, a função é essa linha aqui, ó, linha decrescente, está acima do x. E para x igual a 2, temos uma função igual a zero, então ela é neutra. Bem, aí a gente termina o nosso conteúdo, e aqui nós temos, então, o exercício para você fazer. Você vai fazer a questão número 1, questão número 2, 3 e 4. E assim a gente termina, então, você pausa no vídeo, a gente termina essa aula. Na próxima aula a gente te dá a resolução destas questões. Fique com Deus e até a próxima.